Que pena que nem todas as mulheres fazem isso, né, Paula? Se eu não me cuidar, se se eu se eu não colocar a minha vida, né, na prioridade, eu não vou estar bem para continuar cuidando dos mais próximos, né, da minha família, inclusive das minhas pacientes. Sim. Quando eu era obstetra, eu deixava um pouco de lado a minha vida pessoal, né, familiar, com os meus cuidados, pela vida corrida que eu levava. Dia, noite, fim de semana, às vezes não tinha muito tempo para mim mesmo, mas nunca deixei de me cuidar. Hoje eu tenho um pouco mais de tempo, penso assim, né, com essa ficando mais velha, eu acho, mais experiente, a gente começa a entender que esse autocuidado é cada vez mais importante, né? Com certeza. E não deixar também de cuidar do marido, dos filhos. Tudo isso é importante na vida da mulher. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que se cuidar, Ah, para depois cuidar dos outros, né? muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que são expert em suas áreas de atuação e trazem com muita credibilidade, respeito e informações para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui ela que já faz parte do nosso time de informadores, doutora Natália Lemos, médica ginecologista, né, ela que cuida da ginecologia integrativa também da saúde da mulher. E hoje, gente, é um episódio muito especial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de vida, né, e a prova social que ela é, né. Ela é significado de bem-estar, de longevidade, de autocuidado. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Obrigada. É um prazer falar um pouco sobre mulheres, né? Sim, Como eu sou privilegiada por cuidar de mulheres, né, Paula? E viver a experiência de uma mulher, eu acho que ajuda muito nos atendimentos. Porque quando uma paciente fala para mim de tudo que ela passa no puerpério, por exemplo, que eu acho que nas maiores mudanças hormonais que as mulheres têm, que é na uhum, adolescência, naquela fase de gravidez, pós-parto e na questão da menopausa, viver isso, né, como mulher, uhum. eu acho que é muito importante. Quando uma paciente fala para mim de tudo que ela sente, eu já vivi isso. Então eu acho que eu consigo acolher melhor, Sim, né? você se encontra na história delas, né, Sim. com certeza. Natália, como que você concilia a vida pessoal, a maternidade, né, profissão e cuidados pessoais? Porque eu acompanho você nas redes sociais e eu vejo que você treina, você atende suas pacientes, você tem seu momento ali, que você dedica à maternidade, à família. Como conciliar sem se deixar em segundo plano? Que pena que nem todas as mulheres fazem isso, né, Paula? Sim, Como que a gente se eu não me cuidar, se se eu se eu não colocar a minha vida, né, na prioridade, eu não vou estar bem para continuar cuidando dos mais próximos, né, da minha família, inclusive das minhas pacientes. sim. Quando eu era obstetra, eu deixava um pouco de lado a minha vida pessoal, né, familiar, com os meus cuidados, pela vida corrida que eu levava. Dia, noite, fim de semana, às vezes não tinha muito tempo para mim mesmo, mas nunca deixei de me cuidar. Hoje eu tenho um pouco mais de tempo, penso assim, né, com essa ficando mais velha, eu acho, mais experiente, a gente começa a entender que esse autocuidado é cada vez mais importante, né, Com certeza. e não deixar também de cuidar do marido, dos filhos, tudo isso é importante na vida da mulher, mas em primeiro lugar, a gente tem que se cuidar, Ah, para depois cuidar dos outros, né. a mulher quando ela tá bem, tudo vai bem, né. Eu falo sempre assim, quando o homem não tá bem, as coisas até andam numa casa, mas quando a mulher não tá bem, parece que nada anda, né. Nós somos o O que pilar. seriam dos homens sem a gente, né. É, com certeza, com certeza. A experiência da menopausa, doutora Natália, quais sintomas, né, foram vividos? Você sentiu na pele esses sintomas, né, da menopausa, o impacto emocional e físico que ela representa na vida da mulher? Eu senti, Paula. E eu achei muito importante sentir isso, porque quando uma mulher fala para mim: "Eu tenho fogacho", eu senti o fogacho. Às vezes as pacientes pensam que o médico não sofre, o médico não tem Uhum. problema, mas não Sim, é bem assim.
Porque eu fazia um tratamento, depois dos 39 anos, eu comecei a apresentar muita TPM. Eu fazia o uso de um hormônio que me deixava sem menstruar, para tratar dessa minha TPM. E o tempo foi passando, às vezes era para fazer os exames a cada 6 meses, eu demorava um pouquinho mais. Como eu não menstruava, eu não me atentei, né, na questão da menopausa. Mas de repente, eu acordei toda suada. Eu tive que trocar o lençol, Olha só. sabe? Foi assim, horrível. E senti isso outras vezes. Porque até você entrar com a medicação, até você entrar com a reposição hormonal, porque o hormônio, a falta do estradiol, que deixa a gente com as ondas de calor. Uhum. Até iniciar a reposição, fazer o meu diagnóstico, ajustar a dose dos hormônios, eu continuei sentindo os fogachos, de forma não tão intensa, né, depois que eu entrei com o tratamento, mas eu senti sim. Esse foi o mal-estar que mais me chamou atenção, é a questão dos fogachos. Mas já tive também o ressecamento vaginal, uma irritabilidade. Uhum. Minhas crianças falam: "Nossa, mamãe, por que você está tão brava?" Uma coisa que eu observo, Paula, por mais que a gente faça a reposição hormonal, a mudança é muito grande. E tanto física quanto emocional. Uhum. E nada se compara aos hormônios que o nosso corpo produzia de forma natural. Sim. Por mais que a gente faça a reposição, nem tudo a gente vai resolver 100%. Uhum. Por isso que a mulher precisa desse cuidado, né, para entender, mesmo fazendo a reposição, nós temos que fazer outros ajustes que não são com hormônios, né. Mesmo fazendo reposição, estou dormindo mal. Vamos usar uma melatonina, vamos usar um magnésio. Mesmo fazendo a reposição, eu sinto que eu preciso de mais energia. Vamos fazer uma coenzima Q10 injetável, para você Uhum. ter uma resposta melhor, para você ter mais ânimo. E eu tento passar, eu passo tudo isso para as pacientes, né? Mas tem aquelas que seguem as orientações e tem aquelas que pensam que só a reposição hormonal vai resolver o problema da vida delas, e não é bem assim. Não existe milagre. Eu falo que é um Não, conjunto de fatores, né? Desde alimentação, atividade física, qualidade de sono, tudo isso né, é doutora Natália? importante. Então, assim, você não pode, por exemplo, se prender, por exemplo, vou emagrecer, vou entrar no processo de emagrecimento, eu vou responsabilizar e vou aplicar as minhas energias todas no Monjaro, nas canetinhas emagrecedoras. Não, ela vai ser um auxiliar, ela vai ser ali um incentivo para que você assuma essa nova postura na sua vida, mas depende das suas mudanças e escolhas daqui para frente, até Com para que você certeza. possa ter resultados duradouros, né. E não é só E sobre mais emagrecer e saudável mais também, saudável, né, acho que tudo o estilo de vida, ele impacta muito muito. em como nós chegaremos aos 40, 50, 60 anos. Então hoje nós, graças a Deus, ao acesso à informação, aos avanços da medicina, nós Nós podemos sabemos. escolher como que a gente vai Uhum. querer chegar, né. Olha, você tá super bem, linda, está nas melhores fases da sua vida, né, Nath? É verdade. Linda, mas assim, foi uma escolha que você fez, né, Sim, de viver de me diferente, cuidar de se e, cuidar. né, a gente não pode se largar, né, Uhum. Paula. Você sente que ainda tem mulheres que têm preconceito de falar sobre a menopausa? Ainda existe um preconceito, mesmo com tanto acesso à Existe informação? muito preconceito ainda em relação à reposição hormonal, Uhum. mas a menopausa, falar sobre menopausa, eu acho que as mulheres andam falando cada vez mais. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Liberta e abre para possibilidades de esclarecimento mesmo. E cada vez mais a gente tem que falar, Paula, Sim. porque o número de mulheres na menopausa só aumenta. Uhum. Perfeito, doutora. Reposição hormonal e transformação. Eu sou a favor, apoio, falo que o hormônio é vida, né? Uma mulher que está com os hormônios em dia, ela tá leve, ela tá de bem, ela com a vida, ela tá disposta para desempenhar desde os pequenos papéis aos grandes papéis da sua vida. Então eu sou muito a favor da reposição, desde que indicado, né? E sem contraindicações. Por que que você decidiu iniciar a reposição hormonal, doutora? Primeiro por conhecer o assunto. E o que me levou a entender mais, me atualizar mais sobre essa questão da reposição hormonal, foi
escutar mulheres na menopausa, quando eu não estava na menopausa ainda, Paulo, sofrendo nessa fase da vida. Antigamente, a reposição hormonal que existia e que existe até hoje na farmácia para a gente comprar, que é um comprimido com hormônio produzido pela indústria farmacêutica, que é um hormônio que não tem nada a ver com o nosso corpo. O estradiol sintético, a progesterona sintética que existia e que existe até hoje para fazer reposição hormonal, que algumas mulheres utilizavam há 10, 15 anos atrás, não melhorava ressecamento vaginal, não melhorava libido, não melhorava cansaço, melhorava ondas de calor e ela começava a dormir melhor. Mas tinha muitos outros pontos que não melhorava. Eu escutei de várias mulheres nos meus atendimentos de 12 anos atrás, 10 anos atrás, doutora, eu vou ter que largar do meu marido. Por quê? Além de não ter vontade, eu não consigo ter relação, porque me dói, eu tô muito seca. Há 12 anos atrás, Paula, era o que eu sabia fazer. Eu Olha só. conhecia a reposição hormonal sintética no meu mundo da ginecologia, que tinha naquela época. E eu achava que eu estava ajudando essa paciente, mas eu não conseguia ajudar da forma que eu achava importante. Porque assim, Paula, para mim não é só atender. Se uma paciente chega para mim e reclama que não tá bem, dos problemas que ela tem, da parte física, da parte emocional, eu vou fazer de tudo para ajudar essa mulher. Sim. Porque é muito gratificante a paciente voltar e falar, olha, depois que eu vim aqui, eu melhorei. Você Chegar salvou. murcha e voltar cheia. Isso É é que assim, né? importa. Por isso que Pois eu é. fui atrás nessa época, sabe? 10 anos, 8 anos atrás, mais ou menos. E que bom que eu fui atrás, porque depois disso foi uma virada de chave. A ginecologia que eu faço hoje é completamente diferente da ginecologia que eu fazia 10 anos Que você aprendeu atrás. na faculdade. Muito diferente. Eu falo assim, antigamente a gente via mulheres na menopausa com seus 45, 50 anos, era aquela mulher murchinha, Tava falando em xoxinha, aposentar. parecia uma florzinha murcha. Hoje você vê as mulheres vivas, Sim, na melhor fase profissional delas, aos 40, 45 anos, sim, eu tenho 50 anos. 47. Pois Eu não quero é, parar de jeito sabe, nenhum. ativa, Uhum. de bem com a vida, disposta. E isso é reflexo da reposição hormonal. Eu acho que é um dos melhores benefícios e resultados conquistados através da reposição hormonal, né, doutora Sim. Natália? Quando bem indicada, com o Uhum. hormônio certo, na dose certa, a mulher tende a ter muitos benefícios. Uhum. E é aquilo que a gente estava conversando. Ela não pode depositar todas as expectativas de melhora de vida dela na reposição hormonal, Sim. né? A reposição hormonal é super válida, mas a parte de suplementação, a parte da atividade física, cuidar das emoções, né, Paula? Tudo isso também é importante para que ela fique É um cada vez conjunto de melhor. fatores, né. É, E eu acho que a reposição ela acaba impactando muito a autoestima, a energia, a vida social, profissional, né, os casamentos, porque muitos casamentos eram abalados quando a mulher chegava na fase da menopausa, pelos desafios da própria menopausa, que é a falta de libido, né, doutora, a irritabilidade, então, tudo isso impactava muito os casamentos, então eu vejo que a reposição hormonal ela veio como uma ferramenta até para ajudar a mulher e o próprio casal a atravessar esse processo, claro, a isso é passar muito por essa fase, importante. né. Emagrecimento e mudanças de hábitos. Você emagreceu quantos quilos de uns 1 ano para cá, doutora? 15. 15 quilos eliminados. Como que isso impactou a sua vida? O que que trouxe de transformação para você essa perda de peso? Só coisa boa, né? Uhum. Tanto no físico quanto no emocional. Que mulher que não quer emagrecer? Desinflamar, andar mais leve, né? Toda roupa que você coloca fica Fica bem, né. bonita. Mas Paula, quando você tá, hoje vendo uma foto de janeiro do ano passado, porque eu comecei o meu processo de emagrecimento dia 30 de janeiro de 2024. Aham. Eu falo assim: "Meu Deus, eu não acredito que eu estava assim". Eu não me enxergava daquele jeito, sabe. Mas que bom que eu mudei. Mas na verdade eu tenho um problema com a balança desde a minha adolescência. Sempre teve tendência, Nath? Sempre sofri com sobrepeso desde a adolescência.
aquele efeito sanfona, sabe? Só que quando a gente tinha 25 anos, eu fechava a boca, eu parava de jantar e fazia atividade física, que eu sempre fiz desde a adolescência, eu emagrecia 3 quilos em uma semana. Olha que Mas benção. agora, com 47 anos, depois dos 40, isso não acontece mais. O Na verdade, a metabolismo vai gente ficando vai mais lento, engordando né? cada vez mais fácil. E vai Uhum. ficando cada vez mais difícil de emagrecer. E com essa perda de peso, você se sente mais animada para fazer atividade física, para trabalhar? Porque eu falo que a perda de peso, ela influencia muito na produtividade da gente, né? E algo muito importante eu vejo também na minha perda de peso para poder ajudar outras mulheres que sofriam como eu, que sofrem como eu, né? Nessa fase tão delicada que é pós 40 anos, que a própria composição corporal da mulher muda. A mulher, Uhum. depois dos 40, ela perde músculo mais fácil e ela acumula gordura cada vez mais rápido. Ajudar essa mulher, né? Tendo eu como exemplo que vivi isso, Como né? referência para ela. Superei isso, eu tô aqui para ajudar, com Maravilha. certeza. É muito bom. Eu falo que o exemplo começa por nós, né? E assim, você sempre preconizou e preconiza muito hoje o estilo de vida, as boas escolhas. E ver você vivendo isso, acho que para suas pacientes é o maior incentivo, porque, né, ver que você conseguiu, né, chegar e atingir os resultados que você, né, alcançou e tem alcançado, acho que é a melhor ferramenta, é o maior combustível que elas poderiam ter, né, doutora. Nós somos o cartão de visita do nosso Sim. trabalho e é muito bom te Eu ver acho, e nessa eu vou até versão. aproveitar que a gente está Sim. falando isso, eu vou chamar a atenção das mulheres, porque esse mundo de rede social, a gente estava até, eu estava até conversando com a Ana sobre isso, que ela falou assim: olha, hoje a gente fica um pouco, sinceramente, eu fico perdida. Porque você vê uma postagem um dia de um médico falando isso. Uhum. Aí no outro dia você vê o outro médico falando completamente diferente. Sim. Você faz uma consulta no ginecologista e ele fala que é para você usar o hormônio que você está precisando. Uhum. Aí você vai num outro médico que ele fala: não, Muito hormônio não desencontradas. pode, não tem necessidade. Você imagina o jeito Exatamente. que fica a cabeça dessas mulheres, Paula? Sem saber em quem acreditar ou no que acreditar, né? É muita informação e muita desinformação. Sim. Né, eu falo que o nosso papel, a nossa ferramenta aqui, o problema não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons, né. Então, o nosso papel aqui é levantar os bons para trazer informações, verdadeiras, verídicas, informações comprovadas. Eu falo que quem critica a reposição hormonal é porque não conhece isso, não conhece. Não estudou o E, suficiente para saber sim, o que é, quando é indicado, os malefícios. "Ah, você vai ter um câncer". Não, e aí não é assim que funciona. eu passo até uma orientação do seguinte: quando você for procurar um médico para te ajudar, se você já tiver aquele profissional que você confia há muito tempo, né? Claro que é ele que tem que te orientar, mas se você busca alguém para te ajudar hoje, a rede social tá aí para ajudar a gente. Olha como que tá a rede social dessa pessoa, olha como que vive esse profissional. Por exemplo, se você vai buscar um treinador, você vai buscar o treinador lá dentro da academia. Primeira coisa, para ele te passar um treino, ele tem que treinar, Uhum. né. Um nutricionista, como que tá o a composição corporal desse nutricionista que você procura? Tá seguindo, né, uma dieta legal, ele tá com um corpo legal, com um peso bom? É porque ele vive isso. Então ele vai poder te ajudar muito mais do que aquela pessoa do que aquele profissional que trabalha com isso, mas não vive isso. Sim, Entendeu o que eu quero dizer? entendi. Então, assim, eu sou uma mulher na menopausa e eu sou mulher. Será que quem pode ajudar mais? Eu, que vivo isso, que trabalho com isso, ou o colega da esquina, o colega que faz o atendimento. Homem, é claro, tem excelentes profissionais, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que viver essa experiência e trabalhar, eh, com a reposição hormonal, eu acho que acaba ajudando muito mais, né, dar atenção e acolher melhor essa mulher. Com certeza. Porque eu vejo que, infelizmente, muitos profissionais em qualquer área estão estragando a reposição hormonal. Usando hormônio para quem não precisa de usar, usando Não tem indicação. doses exageradas e a paciente não sabe disso. Uhum. E ela vai procurar um profissional
existem os bons e os ruins em qualquer área, né? Não só na medicina, né, Paula? Com certeza. Ela procura um profissional para ajudar ela e ela fica chateada com aquele tratamento. Tem um monte de efeito colateral. Mas e aí? Será que ela procurou o profissional certo para ajudar ela? Tem que tomar esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Nath, deixa um recado especial para quem está nos acompanhando, uma mensagem de encorajamento, né, para outras mulheres. Porque se você conseguiu, elas também podem conseguir, né? Deixa esse recado de encorajamento para essas mulheres, olhando para aquela câmera ali. Aqui, ó. Mulheres, priorizem a vida de vocês e você tem que ser prioridade, tanto na parte profissional quanto na parte física, porque você precisa de estar bem para cuidar dos outros que estão à sua volta. E como é importante cada vez mais a gente ter esse cuidado, né? Da atividade física, da alimentação saudável. Você jovem, né? Eu passo aqui um recado para as jovens também. Um dia todas nós vamos envelhecer. Um dia todas nós vamos chegar na menopausa. Começa a fazer a lição de casa cada vez mais cedo para você colher só coisas boas para sua saúde no futuro. E como a nossa saúde é importante. É o nosso bem maior. Como que a gente não vai cuidar desse maior tesouro que Deus deixou pra gente, que é a nossa saúde? Com certeza. Doutora Natália Lemos, ela não é só teoria, gente, ela é prática de vida, né? Ela vive isso. Doutora, parabéns pelo Obrigada. incentivo que você dá a essas mulheres, pelo cuidado que você tem com elas. E para quem quer acompanhar você nas redes sociais, qual o seu Instagram, doutora? Doutora Natália Lemos, MT. É isso aí, gente, acompanhe. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. Assim como a sua vida foi impactada nessa noite, muitas outras vidas também podem ser, através da sua ajuda. Então, se inscreva nesse canal, acione o sinal de notificação para ficar por dentro de todos os conteúdos que são anexados aqui diariamente. Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cast. Até lá! Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986.
Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Na Biológica você conta com a maior e mais experiente equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. Somado a tecnologia e equipamentos de ponta, em diversos laboratórios especializados, desde o controle de qualidade realizado na aquisição dos insumos até a entrega dos produtos finais. Desde 1988, a Biológica já conquistou inúmeros prêmios de qualidade, também de responsabilidade social e de gestão ambiental. Somos pioneiros e referência no Brasil por sermos a primeira farmácia do país a produzir medicamentos com energia solar e a compensar as emissões de CO2 em toda a cadeia produtiva através da aquisição de créditos de floresta. Mensalmente, monitoramos a satisfação dos nossos clientes e nos esforçamos para manter este índice acima de 99%. Porque mais do que a sua receita, nós queremos você feliz.